santificais vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo. E realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, ó Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, a Rainha dos Apóstolos, com os apóstolos e os discípulos perseveravam em oração, aguardando o Espírito Santo prometido pelo Senhor. Nesse dia, ouçamos com ânimo sereno a palavra de Deus. Meditemos as maravilhas que Deus realizou em favor do seu povo e rezemos para que o Espírito Santo, enviado pelo Pai, como primícias aos que creem, leve à plenitude a sua obra neste mundo. Cantemos, preparando os nossos corações e os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus.
Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor.
A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão remitidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos os povos têm seus costumes e suas tradições. Voltemos ao século XVII, Ilhas dos Açores, lugar distante do continente, pertencentes a Portugal. Era um lugar onde havia muitos sofrimentos, pois havia muitos vulcões que entravam em erupção. Havia também muitos terremotos que ceifavam muitas vidas. Havia muitas tempestades vindas do mar. E para ajudar ainda tinham os piratas, que vinham e roubavam toda a produção de grãos, roubavam os animais, roubavam moças e mulheres, e o povo ficava sempre na miséria. Diante dos sofrimentos deste lugar e desta gente, o Papa da época presenteou a ilha com a imagem de Santo Cristo dos Milagres, pedindo aos céus proteção para esta gente. E assim começou esta devoção. Todos os lugares aonde os imigrantes açorianos chegam, levam a devoção Santo Cristo dos Milagres e elevam as suas orações a Deus, pedindo ainda a proteção. Primeira coisa que eles trazem é um altar dedicado a Santo Cristo dos Milagres. Hoje recebemos a comunidade açoriana de São Paulo, que traz suas tradições, seus costumes e sua fé, agradecendo a Deus a fartura dos nossos dias. Muitas vezes nós esquecemos de ensinar os mais jovens que chegam a agradecer a segurança e a fartura dos nossos dias. Deus seja louvado porque nós nunca passamos fome, porque nossos olhos nunca viram o horror de uma guerra, nunca viram um terremoto, nunca viram um vulcão em erupção. Agradecemos a Deus, porque não existe mais piratas em nossas terras para roubar o nosso alimento, para nos maltratar e deixar-nos na miséria. Agradecemos a Deus o dom da nossa fé. Hoje celebramos a festa do Divino Espírito Santo, tão presente nesta gente. É o dia de Pentecostes e nós escutamos a palavra de Deus. Primeira leitura concentra a nossa atenção e a narração vai seguindo. Mas será mesmo que aconteceu daquele jeito a vinda do Espírito Santo? Uma interpretação literal do texto nos faz perder não só o sentido, como também a profunda mensagem. Pentecostes é uma palavra de origem grega que significa
significa múltiplos de 5. Pentecostes era uma festa da antiga aliança. Celebravam o grande dom de Deus, a lei dada por Deus, escrita nas pedras. Deus deu as tábuas de pedras com as leis a Moisés e Moisés deu ao povo. Esta era a festa de Pentecostes, o grande presente. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, diz que o Espírito Santo veio, primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é domingo. Que domingo se trata? É o domingo da ressurreição. Jesus aparece pela primeira vez ressuscitado no grupo dos apóstolos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Afinal, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, como no Evangelho, ou veio 50 dias depois, como na primeira leitura? E para contribuir com a situação, o mesmo Evangelho de São João diz: Jesus estava morrendo na cruz. Seu último movimento foi inclinar a cabeça e entregou o Espírito Santo. Mais uma informação: foi logo depois da morte. Então precisamos entender que o mistério da morte, ressurreição, ascensão ao céu, vinda do Espírito Santo, é um mistério único que aconteceu no mesmo momento depois da morte, quando Jesus entrou na sua glória. Mas os autores sagrados separam isso em dias, para que nós pudéssemos refletir, meditar cada mistério mistérios da nossa fé. Cada passagem bíblica traz a sua mensagem e não vamos perder a mensagem. O Evangelho diz que foi no domingo de Páscoa para nos dizer que Jesus que prometeu que não deixaria o grupo dos apóstolos órfãos, sem segurança, que enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom de Jesus ressuscitado, o cumprimento da promessa. Dizer que ele veio 50 dias depois da Páscoa, ele está querendo nos dizer, não uma informação cronológica, mas está querendo dizer que o Espírito Santo é a nova lei. Voltemos nas histórias bíblicas. Depois que o povo foi liberto da escravidão do Egito, eles andaram 50 dias deserto adentro. Resolveram montar acampamento aos pés do Monte Sinai, na planície do Sinai. Ali eles iam montar um acampamento por meses, por anos. O que aconteceu? Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus. Deus escreveu na pedra os seus mandamentos. Deu a Moisés e Moisés deu ao povo. O povo batia no peito e dizia: Deus tinha oferecido os seus mandamentos a muitos povos, mas ninguém aceitou. Eles sim aceitaram de bom grado e com toda a pontualidade não cumpriram a lei que Deus deu. Olha, eu vou falar uma vez, mas se eu fosse Deus, eu não daria a minha lei para um povo de cabeça dura. Eu, por exemplo, daria a minha lei para os egípcios, povo antigo, inteligente, construtores de pirâmides, arquitetos, engenheiros, conheciam a aritmética, conheciam a astronomia, mas não, Deus deu a esse povo, a um povo de cabeça dura. E a festa de Pentecostes era celebrada logo depois das colheitas, a alegria do celeiro cheio e o grande presente de Deus, a lei. Agora nós vivemos a nova e eterna aliança. A nova lei, o Espírito Santo, não está mais escrita numa pedra fria,
mas está escrito em nossos corações. Coração vivo, humano, que pulsa sangue. É no nosso coração que essa nova lei está escrita. A lei era muito boa, mas as pessoas eram muito fracas para obedecer a lei de Deus. Como, por exemplo, vamos imaginar que você tenha um carro, um excelente carro, um dos carros mais caros da nossa atualidade, um Rolls Royce. Talvez ele seja mais caro que um Porsche ou que uma Mercedes. Um carro que pode chegar a 400 km por hora. E você tem então uma rodovia à sua frente e você quer fazer a experiência de dirigir um carro desse, uma potente máquina, e andar 400 km por hora numa excelente rodovia que é um tapete. Você tem a máquina, você tem a estrada. Imaginemos que o tanque seja vazio. Não tem combustível. Para onde você vai? Para lugar nenhum. Que adianta uma excelente máquina? O que adianta uma excelente estrada? Falta a força necessária. Isso é o Espírito Santo de Deus. Foi isso que Deus fez. As pessoas eram fracas, não produziam os frutos esperados, não era uma árvore fecunda. Mas Deus então colocou em nossos corações esse espírito, esta força, este combustível, porque ninguém pode proclamar o nome de Jesus se não for pela força do Espírito Santo. Ninguém pode cantar um louvor a Deus se não for inspirado pelo Espírito Santo. A fé existe em nossos corações. E muitas vezes observando os nossos atos, as nossas ações, nós dizemos: mas será que eu fui batizado com tão pouca água? Porque o mal ainda mora em mim. Muitas vezes não fazemos o bem que queremos, mas o mal que nós não queremos. Portanto, esta festa é um convite para que nós abramos o nosso coração, abramos o nosso ser a Deus, a ação de Deus, ao Espírito Santo. Porque se eu deixar Deus trabalhar em mim, sobra pouco lugar para o maligno. Mas se eu deixar o maligno trabalhar em mim, também sobrará pouco lugar para Deus. Abramos o nosso coração ao Espírito Santo de Deus, para que possamos querer, desejar, planejar e viver o bem. O Espírito Santo mora em nós e nos empurra para fazermos o bem. Então, a primeira leitura diz: o Espírito Santo é a nova lei, escrita em nossos corações vivos. Mas e aquele fogo, trovões, o vento, as línguas de fogo, aquele povo que falava tantas línguas? O que significa tudo isso? O autor dos Atos dos Apóstolos, se ele quisesse ser entendido na sua escrita, ele precisava escrever de uma forma que pudesse concentrar a atenção dos seus ouvintes, dos seus leitores. As línguas, 70 línguas. No tempo de Jesus existiria 70 povos diferentes. Então, o Espírito Santo, a igreja que nasce com o Espírito Santo, sai, estava mergulhada no medo, agora tem coragem de evangelizar. Esta é a força trazida por Deus, o Espírito Santo, e eles deixam o medo, enfrentam até a morte para anunciar o reino de Deus, o universalismo da salvação. Deus quer que todos os povos se salvem, que
todos os povos cheguem ao conhecimento da verdade. E aquelas muitas línguas, escutamos as pessoas louvar a Deus na nossa língua. Para entender isso, é preciso uma nova história, que nós aprendemos quando éramos crianças. Uma das primeiras histórias da Bíblia é a Torre de Babel. Conta a história que os homens queriam chegar até Deus. Decidiram fazer uma torre bem alta, porque eles queriam chegar até Deus para ver o que Deus faz, onde Deus mora. E aí começaram a trabalhar, os pedreiros, os construtores, e fazer tijolos, e montar a torre estava alta. Quando Deus disse: não é desta maneira que vocês chegam a mim, destruiu a torre e separou os povos em grupos linguísticos. Vocês vão para cá, vocês vão falar desse jeito. Vocês vão para lá, vocês vão falar de outro jeito. Terceiro grupo para cá, quarto grupo para lá. Eles não se entenderam mais. Agora, o movimento é inverso. O Espírito Santo é a unidade. Todos entendem a linguagem do amor. E o Espírito Santo é a linguagem do amor, porque Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Deus não podia ser diferente disso. Que bom que nós escutamos esta verdade. Que bom que nós sabemos esta verdade. O Espírito Santo é a unidade, é a linguagem do amor. Quem divide é o diabo. Deus é união. Estamos hoje o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo para a nossa vida. E se eu não puder colaborar com o reino de Deus, que Deus nos dê a graça de não atrapalhar a sua obra, porque existe muito trabalho para ser feito em nossos dias, onde o mal reina, mas o Espírito Santo nos empurra para fazer o bem. O Espírito Santo sopra nos nossos ouvidos a palavra de Deus, que nos dá força e coragem para acertar o caminho. E o Espírito Santo inunda o nosso ser para querer fazer o bem em nossa vida e nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos, movidos pelo Espírito Santo, apresentemos a Deus nossos pedidos, rezando juntos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai a vossa igreja que está em São Paulo, para que seja testemunha do Evangelho nesta grande cidade. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, enriquecei o vosso povo com os dons do vosso Espírito, para que cresçamos no amor e serviço a vós e aos irmãos. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, concedei à vossa igreja a graça de nunca renunciar ao diálogo com aqueles que, mesmo não participando plenamente dela, creem no vosso Filho. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai nossas pastorais, movimentos e grupos evangelizadores
evangelização e para que permaneçam perseverantes em sua missão, nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Senhor, iluminai as consciências de todos nós, batizados, para que assumamos o compromisso de defender os direitos dos pequenos e dos pobres. Nós vos pedimos. Enviai a luz do vosso Espírito, Senhor. Acolhei, Deus, nosso Pai, as súplicas de vosso povo, redimido pelo vosso amado Filho e consolado pela força do Espírito Santo. Neste momento tão especial, não esqueçamos do verdadeiro sentido do ofertório. É importante saber que ele faz sempre em consideração que no pão e no vinho estão representados todos os dons do Espírito que, no sacrifício, voltam a ele. O ofertório é o momento de oferecer nossas vidas ao Senhor, oferecendo tudo o que somos e temos. E essa oferenda depois nos é devolvida pelo Senhor, transformada em Cristo. Sentados, acompanhemos o ofertório. Coroa e a bandeira do divino. Filho, neta e bisneta dos fundadores da nossa festa, rememora a herança da fé deixada por Santa Isabel, rainha, e o trabalho dos pioneiros na plantação dessa festividade. Terras paulistanas em louvor do Espírito Santo. Pão, uva e vinho. O pão, a uva e o vinho são alimentos, comida e sustento. Isso nos faz compreender que, assim como a nossa vida física tem necessidade de ser constantemente alimentada, assim a nossa vida espiritual tem necessidade de ser nutrida com o alimento que Jesus nos dá, o seu corpo e o seu sangue. A água, o vinho e o simbólico, objetos utilizados na consagração do corpo e sangue de Cristo. Senhor.
irmão Jesus Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei, nós nos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações à volta. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é divino e justo, é nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso. Pois, para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando com toda a igreja a uma só voz. Que abençoeis, aceiteis esses dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Otílio e seus bispos auxiliares, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Livrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, paroquianos desta paróquia Coração Eucarístico de Jesus e Santa Maria, e de todos aqueles que agora circundam este altar, dos quais só vós conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus. Elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas, a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, se manifestou aos apóstolos. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa e sempre Virgem Maria, de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Felipe,
Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cícero, Cornélio e Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com a bondade e a oração dos vossos servos e de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação eterna, acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus, tomando o cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna, cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão, a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam como sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. De modo especial, nos pedimos hoje por Cremilde dos Reis Cabral, que há 7 dias deixou este mundo. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz, por Cristo Senhor nosso. Amém. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Lucia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar, de santificar, de vivificar, de abençoar estes bens e de distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Retirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirai o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte deste vir ao mundo, livrai-nos dos nossos pecados e de todos os males, por vosso santíssimo corpo e sangue. Dai-nos cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-nos de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de nem entrar em minha morada, mas diz uma palavra e se salva.
Preservai-a em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Todos sentados para acompanharmos a coroação do Divino Espírito Santo e as homenagens a Nossa Senhora de Fátima e ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Este dia de Pentecostes, reunidos como Igreja viva, celebramos a vida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria no cenáculo. Nessa nossa celebração de raiz açoriana, oramos para que essa chama viva do Espírito Santo se manifeste através dessas 7 crianças que serão coroadas em sua honra perante nossa Assembleia. A mensagem principal da celebração é de que perante a Deus todos somos irmãos. O Divino nos ama sem distinção. Cada uma dessas crianças nos abençoará com um dos 7 dons do Divino, transmitindo-nos simbolicamente a presença viva destes dons e dos seus frutos em nossas vidas. Ao longo da cerimônia da coroação, inspirados pela fé e conforme a tradição dos Açores, ouviremos o hino em louvor ao Divino, interpretado pela banda Lira de Mauá.
Neste momento de fé e devoção, nossa comunidade quer prestar uma homenagem amorosa à nossa Mãe Santíssima. Por meio da imagem de Nossa Senhora de Lourdes, emanados dessa devoção, com humildade e amor, colocaremos em papel desse compromisso, símbolo de nossa entrega, gratidão e confiança. Virgem de Fátima, vós que apareceste aos três passarinhos, trazendo mensagem de paz, conversão e esperança. Pedimos que continues a nos guiar quando nos marcamos. És a Rainha da Paz, consolo dos amigos, refúgio seguro para todos os que invocam o coração de Deus. Recebe a Maria este nosso gesto de carinho, como sinal do nosso desejo de viver conforme os ensinamentos do vosso Filho. Inspira-nos para conhecermos diariamente o texto e peçamos pela paz do mundo.
momento, diante da imagem sagrada de Santo Cristo dos Milagres, nos reunimos com o coração cheio de fé, emoção, contrição e gratidão. Contemplamos o rosto ferido e humilhado de Jesus Cristo nos momentos que antecederam a sua crucificação. A devoção do Santo Cristo dos Milagres, seja na Ilha dos Açores ou nas regiões de migração açoriana pelo mundo, é consolo, força e milagres, esperança viva que atravessa gerações. Em cada olhar voltado à imagem do Santo Cristo dos Milagres, expressamos uma prece silenciosa, uma súplica humilde, uma confiança firme no teu amor. Eis o homem, disse Pilatos. Eis o nosso Deus que caminha com seu povo, que conhece nossas lágrimas e acolhe nossos pedidos. Dizemos cada um de nós: Santo Cristo dos Milagres, continua a abençoar teu povo no mundo inteiro, e em especial a todos que aqui se encontram e que te reconhecem com fé e devoção. Enquanto meditamos no santo sacrifício de Jesus e pedimos as suas bênçãos e agradecemos seus milagres, ouviremos o hino em seu louvor interpretado pela banda Lira de Mauá. Viva o Senhor Santo Cristo dos Milagres! Em nome da Casa dos Açores de São Paulo, gostaria de parabenizar os condôminos Marcelo, Fabiana e família pela realização da 52ª edição da Festa do Divino Espírito Santo da Casa dos Açores de São Paulo e fazer um especial agradecimento à Igreja Santa Maria, na pessoa do Padre Rodareta Resulado, que tornou possível estarmos hoje aqui louvando o Divino Espírito Santo e pela parceria de todos esses anos. Gostaria de agradecer o empenho e a dedicação de todos que trabalharam e contribuíram para que mais uma linda festa em louvor ao Divino fosse realizada em nossa comunidade,
e que abençoe a todos, iluminando as nossas vidas e atendendo-nos em nossas necessidades. Parabéns a todos pela realização da 42ª festa do Divino. Parabéns à Igreja Santa Marina, Coração Eucarístico de Jesus. Parabéns a todos os simpatizantes desta festa e deste culto. Parabéns a toda a nossa comunidade. Gostaria de registrar e agradecer a presença dos seguintes amigos e autoridades: Excelentíssima Deputada Estadual Letícia Aguiar, Excelentíssima Vereadora Sandra Tadeu, Excelentíssimo Presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, Sr. Otero José Pereira. Por fim, convido a todos para acompanharem, ao término da missa, a procissão de retorno à Casa dos Açores de São Paulo. Muito obrigado. Senhor esteja convosco. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria da sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder, purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que, na proclamação de uma só fé, reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé, e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. A bênção do nosso Deus onipotente, Pai, Filho e o Espírito Santo desça sobre vós, sobre a vossa casa, e convosco permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos uma nova semana de Deus e de paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.